estudantil. Foi um erro grande que se perpetuou de não, naquela época, não ter se escolhido, não ter colocado na chapa eleita que esses cargos de secretário-geral, que era Cândido Mendes e Almeida Júnior, mas os outros dois secretários, um era de Santa Catarina e o outro era de Belém, estudante de engenharia também, Efraim Ramiro Bentes, que foi deputado, foi vice-governador do Pará, foi caçado na Revolução, né? Em 64. A Revolução, eu digo, é o golpe de 64. Foi caçado no golpe de 64. Então, você veja o seguinte, e isso contribuiu para que eu tivesse que usar outras pessoas que me auxiliavam nessa tarefa de secretariar os trabalhos. Eu viajava na atividade da própria UNE, né? Morava no próprio edifício da UNE, tinha um apartamento lá no segundo andar, Praia do Flamengo 132, né? Que era o antigo Clube Germânia. Ele foi conseguido de que o Clube Germânia era um clube, pelo nome, de alemães radicados no Brasil. E durante a guerra, no após-guerra, esse ficou como os imóveis que foram no acervo que pertencia aos alemães, né? Ou radicados no Brasil, mas que mantiveram durante aquele período uma atividade a favor de Hitler, né? Então, o Clube Germânico, os estudantes, antes que o governo tomasse qualquer partido para resolver a questão, eles invadiram a sede, se apropriaram e ela foi então alterada, a administração dela passou a ser feita pelo Ministério da Educação e Cultura, naquela época. O Ministério tinha no orçamento da União aquelas verbas que era para pagar o pessoal que mantinha o edifício, etc. Mas era resguardado o direito de propriedade, vamos dizer assim, de propriedade não, que era a União, né? Como acervo a lei que, quando terminou a guerra, foi feita para esses bens que pertenciam ao pessoal ligado aos países do eixo, né? Que não eram só os alemães. Então, o que aconteceu? A UNE sempre foi a administração do edifício, era a responsabilidade do governo federal através do Ministério da Educação. Mas eles obedeciam no que se referia aos horários, às coisas que iam ser feitas, tudo, à diretoria da UNE, aos diretores da UNE, que é um diretor escalado para tratar desses assuntos. E outros assuntos de maior importância era eu mesmo que conversava com o administrador do edifício. Mas era uma conversa apenas para ele melhorar a iluminação, fazer uma série de coisas quando se tinha uma grande... Também lá no edifício da UNE, no segundo andar, estava a CBDU, Confederação Nacional de Transporte de Esportes Universitários, e a FAI, que era a membro dela do Rio de Janeiro, Federação Atlética de Estudantes. Então, cada estado tinha como eram os órgãos, no caso da UNE, filiados à CBDU, que era a Confederação Nacional de Esportes Universitários. Então, eram os órgãos
que ocupavam o edifício da UNE, mas todos eles eram controlados, as atividades dele eram escritas e estavam lá porque foi uma concessão que a UNE fez a essas entidades, para manter aquela característica. Isso era feito com a ajuda de advogados especializados no assunto, desde o início. Isso foi um trabalho muito bem feito do Ernesto Magdosco, do José Bonifácio Nogueira, e foi nessa fase em que nós, os estudantes, nos apropriamos do edifício da A única coisa que podia ser feita foi o que eles fizeram. Eles incendiaram o prédio em 64. O Serra era o presidente. Ele tinha grandes amigos no Rio de Janeiro, que ele era de São Paulo, né? Na Faculdade de Medicina do Rio, e um deles era um primo de Tenório Cavalcante. E ele disse, não, você vai ficar lá em Caxias. Aí falou com o Tenório, isso conta o próprio Serra. E ele ficou lá. O Tenório, que era o homem da lutinha, aquela coisa. Só que quem era que ia pensar que ele estava escondido lá na casa na fortaleza de Tenório. Mas era uma questão de família. Esse primo de Tenório Cavalcante era estudante de medicina, era uma pessoa ligada ao pessoal das esquerdas, etc., da UNE, e levou o Serra para lá. E ele passou esse período todo até que se refugiou, saiu do país. O Sérgio Mota e outros foram levar primeiro para a Embaixada da Bolívia, depois ele saiu para o Chile, e do Chile ele passou algum tempo lá, casou-se com uma chilena, né? Ele era estudante de engenharia. Aí eu estou contando a história de Serra, mas quem conta é ele. Mas você, como pernambucano, não sabe quem abriu o comício quando Miguel Reis voltou do exílio, o grande comício em Santa Amaro, que eu participei, estava presente. O primeiro orador foi Zé Serra, como ex-presidente da UNE, tinha também, estava voltando também do exílio. Né? Então, foi uma das coisas que pouca gente sabe desse fato. Mais ou menos quando? Isso foi quando houve a anistia. Né? A anistia foi em 79, né? Para 80. Foi nesse período que a Reis voltou, o Brasil voltou. Brizola, né? Brizola tinha 2 lugares para voltar, o Rio de Janeiro e Porto Alegre, e os gaúchos, ele era gaúcho. Mas a história toda, você veja, eu já estou dizendo, a história da UNE nesse aspecto da luta que ela desenvolveu, e por isso que ela começou a ser reconhecida no país inteiro. Desde aquela campanha que ela fez, que eu disse há pouco, até a mobilização para que nós mandássemos a Força Expedicionária, né? A UNE estava num lugar também muito estratégico, né? A sede da UNE. É outra coisa, quando eu estava lá, eu fui a um carnaval que eu passei no Rio, o único que eu passei fora daqui do Recife, na época em 49, né? E era a época do general da banda, Blackout, cantava, encontramos com ele 2 vezes durante o carnaval, lá na Glória, no restaurante da Glória. Né? E aí eu fui, Natália Pindé, que era estudante da Escola Nacional de Belas Artes, Jerusa Camões, que era presidente do Teatro Universitário, onde
ela também participava, Natália. E Natália, quando o Guzmão foi o presidente, ela foi a diretora da área internacional, ela falava francês, inglês, etc. E tornou-se muito minha amiga, mas disse na época que já tinha cumprido o papel dela. Então nós fomos lá com o Pamplona, o Olidair Ambrosio, que era presidente do DCE da Universidade do Brasil, e nós fomos ver o carnaval. E chegamos lá na Praça 11, onde tinha na segunda-feira o desfile das escolas de samba, né? E aí de repente Jerusa disse, mas cadê aqui a Mangueira? Cadê Salgueiro? Aí disse, não, nós estamos errados, vamos para a Praça 11. Isso aqui é o pessoal do general. Era o general Mendes de Moraes, né? Que era o prefeito do Rio de Janeiro, que organizava um partido. Mas essas grandes escolas, elas mantinham a tradição